Olá, meu irmão, minha irmã. Quinta-feira, 29 de dezembro, quinta-feira da quinto dia da oitava do Natal. Sejamos bem-vindos para a nossa homilia diária e quem pela primeira vez nos encontra aqui, também seja bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative notificações, joinha e o like, isso é muito importante para o nosso canal do YouTube. Evangelho de hoje, Lucas 2, do 22 ao 35, diz assim: Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. E lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é de uma riqueza maravilhosa, né? A apresentação do menino Jesus no templo de Jerusalém, essa consagração de Jesus, o filho primogênito, né? Do primeiro filho, do filho homem a Deus. É da cultura, é da lei de Deus. Nós ouvimos ali a prescrição que Moisés faz, né? Apesar que lá no livro de Números, capítulo 18, versículo 15, diz assim que a apresentação do recém-nascido no templo não era obrigatória, ela podia ser feita, né? E aqui nós vemos então, e Levítico 12, de 1 a 8, vai dizer que isso deve ser feito, essa apresentação, no 40º dia, 40 dias depois do nascimento do filho. Por quê? Tem um simbolismo muito profundo aqui. O povo se torna povo, né, mais propriamente, lá na saída do Egito, quando na noite da Páscoa o Senhor passa e acontece então a mortandade dos primogênitos. Mas aqueles que com o sangue do cordeirinho marcaram suas portas, o anjo do Senhor pulava, fazia a Páscoa, a passagem daquela porta, e ali o primogênito, o filho mais velho, o filho homem mais velho, ele era poupado. Então, quando o judeu tinha um filho homem, ele levava no 40º dia, né, porque o povo fica 40 anos no deserto, e nessa consagração, nessa circuncisão, o menino é apresentado para ser inserido lá naquela experiência da Páscoa, né, naquela experiência do povo que também foi salvo. Então, era como que um resgate, né, através de ritos, para inserir o menino naquela experiência de séculos atrás que o povo viveu. Tanto que ao fazer isso, né, o pai dizia então, né, eu te resgato porque também eu fui resgatado. Então, a fé que passa de pai para filho, da noite da Páscoa. Como é que eu me torno membro? Como é que eu tomo posse? Como é que eu entro em comunhão com aquela experiência? Eu sou do povo de Deus, resgatado lá no Egito, através de ritos. A oferta do sacrifício, a circuncisão do menino e essa fala do pai para o filho. Eu te resgato porque eu fui resgatado também. E aí nós vemos que José e Maria foram oferecer o sacrifício. A lei diz que a oferta para um primogênito, Êxodo 13, consiste na oferta de um cordeiro. Mas para que todos pudessem exercitar essa fé, aos mais pobres era dado uma prerrogativa, que está lá em Levítico 5, 7, depois Levítico 12, 8, que não tem dinheiro para um cordeiro, não tem dinheiro para um boi, então serve um casal de pombinhas, de rolinhas. E o que foi que José e Maria apresentaram? Um casal de rolinhas, de pombinhas. Portanto, Jesus nasceu numa família pobre, numa família que não tinha dinheiro para comprar um cabrito, uma ovelha para aquela ocasião. Aquilo era muito para eles, para São José. Por isso José e Maria vão dar um casal de passarinhos. Gente, se São José pudesse comprar um boi, com certeza ele compraria. Se pudesse comprar um cabrito, uma ovelha, um cordeiro, né? Com certeza ele compraria. Se ele ofertou um casal de pombinhas, é porque ele podia.
Era o que ele podia. Se ele pudesse mais, ele daria mais, né? Mas Jesus então nasceu numa família de pobres. Mas o Evangelho de hoje vai nos falar do Espírito Santo e de um homem guiado, orientado e movido, né? Versículo 27, movido pelo Espírito Santo. Simeão, o velho profeta, foi movido ao templo, porque ele tinha uma esperança. Deus tinha falado dentro dele que ele não morreria sem ver, né, o Salvador, a luz das nações. E aquele dia então, ele foi movido pelo Espírito Santo. Olha a importância de nós sermos abertos ao Espírito de Deus, sermos movidos por Ele. É o Espírito quem nos move. Você imaginou se nesse dia Simeão não vai? Engraçado, ele ia ali talvez quase todos os dias, talvez muitos anos da sua vida por causa dessa esperança, mas agora ele já está velhinho. Eu não sei, numa dessa alguém lá na casa dele falou assim: ai, vô, fica em casa hoje, o senhor sempre vai, não é assim? Ai meu Deus do céu, Natal, Ano Novo, né, que é a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, Páscoa, é o dia disso, né? É o dia de você que passa o ano inteiro na igreja, não ir, porque quem não vai dia nenhum fala para você assim: ah, você vai sempre, Deus vai perdoar, fica aqui com a gente quase nunca vem, família, ai, Deus quer que a gente fique junto com a família. Não é isso que te aconteceu talvez no Natal que passou? Você foi à missa o ano todinho, na hora de ir na missa do Natal, que é uma solenidade, você não foi por causa de quem não vai nunca e que falou para você: mas você sempre vai. Ô criatura, justamente porque eu sempre vou que eu não vou ficar sem o Natal, né? É justamente porque eu sempre vou que agora, na virada do ano, eu não posso ficar sem ir na solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, terminar a 8ª do Natal. É justamente porque eu sempre vou que eu não posso ficar sem a Páscoa, sem o Tríduo Pascal. Gente, Simeão, uma vida toda esperou. Você imaginou se naquele dia ele cai na conversa de quem diz assim para ele: mas você sempre vai. Se você não for hoje, Deus vai te perdoar. Mas é justamente hoje que está reservada a grande graça para o Simeão. E ele foi. Movido por parente, amigo? Não. Movido pela juventude? Não. Movido pelo Espírito Santo. Eu não sei se nesse dia ele estava triste, com dor nas costas, o joelho doendo, velho, tem de tudo, né, gente? Mas ele foi movido pelo Espírito Santo. Então, o que nos move é o Espírito de Deus. E aí ele pega o menino Jesus no colo e vai dizer para Deus: Senhor, agora posso morrer, posso ir em paz. Meus olhos viram tua salvação, luz para iluminar as nações. Quem é Jesus? Jesus é a salvação e a luz que ilumina as nações. Mas quando a gente acolhe Jesus na nossa vida, nós nos unimos com Ele e cooperamos com Ele. Então daí Simeão se vira para Maria e diz assim: quanto a ti, como que dizendo assim para Maria, não pense você que você não vai participar da salvação que só Ele pode dar. Ele é o Salvador. Quanto a ti, né? Ele é o Messi. Ele é o Mbappé. Nós não temos. Mas quanto a ti, você vai jogar o jogo junto, vai suar a camisa junto. Quanto a ti, Maria, uma espada te traspassará a alma. Jesus vai salvar na cruz e você vai salvar junto, aos pés da cruz. Você vai cooperar com isso, participar disso. E assim somos nós, à medida em que a gente acolhe Jesus, à medida em que o menino Jesus nasce em nós também. Deus nos diz: quanto a ti, uma espada te traspassa. Jesus é o Senhor e Salvador. Você crê nisso? Sim, que bom, mas você vai cooperar nisso quando? Como? Com uma espada que te traspassa. Um casamento difícil, um filho problemático, uma doença, um desemprego, uma luta. Essa espada que traspassa a alma é aquilo que nos custa estar com Jesus e não abandoná-lo. Mas não é uma espada em vão, sem fruto. Quanto a ti, uma espada. Quanto a ti, um casamento. Quanto a ti, o sacerdócio. Quanto a ti, uma solidão. Quanto a ti, um luto. Nos unamos a Jesus, queridos, sabendo que nós nos unimos à sua cruz e não nos unimos sozinhos. Lá está a Virgem Maria, que também nos acompanha, que também nos sustenta. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste Evangelho, nós temos um dos mistérios contemplados no Santo Terço. Nos mistérios gozosos, o quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação da Virgem Maria. Cumprindo com a lei de Moisés, Jesus é apresentado no templo. E nesta apresentação, nós vemos a dedicação do coração da Virgem Maria e de José de apresentar o Filho no templo, de apresentá-lo a Deus. Nós aprendemos desta atitude a sermos cristãos que confiamos em Deus.
e apresentamos a Ele todas as nossas necessidades. Apresentamos a Deus a nossa vida. Às vezes queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, segundo a nossa vontade. Mas nós precisamos nos converter diariamente e saber que é preciso renunciar às nossas vontades. E renunciando à nossa vontade, abraçar a vontade de Deus. É esta a vontade que deve sustentar a nossa vida. O ato de apresentar o menino Jesus no templo é um ato de confiança na vontade de Deus. Nós também precisamos, diante da providência divina, mergulhar nesta realidade, confiar e obedecer a Deus nosso Senhor. Eis que neste Evangelho, Maria e José têm confiança. Nós estamos nos aproximando do último dia do ano e precisamos continuar a depositar a nossa confiança em Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quinta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa oitava de Natal, a Igreja proclama hoje o Evangelho em que Jesus é apresentado no templo. É um Evangelho misterioso, porque na verdade ele deveria ser proclamado um tempo depois. Nós iremos verdadeiramente vivê-lo no dia 2 de fevereiro, na festa da apresentação do Senhor. Mas ele faz sentido neste contexto de Natal, porque nos apresenta o Cristo como luz para as nações. De fato, o Natal é uma festa da luz. É uma festa da luz também pelo seu posicionamento no próprio ano solar. Nós estamos perto do solstício, ou seja, lá no hemisfério norte, na terra onde Jesus nasceu, as noites vão ficando cada vez mais longas, até que finalmente para e o sol começa a vencer mais uma vez e iluminar aquilo que eram as trevas. Isto que é uma realidade astronômica, simplesmente, que em nada poderia afetar as nossas vidas, é de fato a nossa história. Por quê? Porque nós precisamos de uma luz que ilumine o nosso mundo interior. Nós, de fato, deixados a nós mesmos, nós seremos cada vez mais tenebrosos. E essa é a história da humanidade sem o Cristo. Nós vemos, ao mesmo tempo, essas duas realidades viverem lado a lado. Pessoas que rejeitam Deus, que rejeitam o Cristo, Deus encarnado, o amor encarnado, e vão se tornando cada vez mais tenebrosas interiormente, a maldade, a incapacidade de amar. E aquelas pessoas que estão dispostas a se deixar iluminar pela graça, pela luz do Cristo e que aprendem a amar, que se tornam luminosas pela sua própria vida. Vejam, hoje Deus nos convida a nos deixarmos atingir por esta luz. Assim como Simeão, assim como Ana, aqui no Evangelho de hoje, reconhecem naquela criança frágil, a luz dos povos. Nós precisamos fazê-lo também. O Cristo, Ele é a razão de ser de nossas vidas. Nunca deveríamos nos cansar de professar esta fé e de garantir esta verdade no nosso interior. Longe dele estamos nas trevas, longe dele estamos longe da vida. Por isso, nessa oitava de Natal, eu convido você a fazer um exercício bem prático, para nós colocarmos em prática este Evangelho. Lembre-se, você foi batizado. E no dia do seu batismo, lhe foi entregue uma vela. Todos os anos, na Páscoa, na Vigília Pascal, nós reacendemos esta vela batismal para dizer que no meio das trevas nós temos o Cristo, que me ilumina interiormente.
Esta vela nós a reacendemos cada vez que acontece um momento solene da vida da igreja. Você carrega uma vela quando faz a sua primeira comunhão, quando você faz a sua crisma. No rito de ordenação antigo, os padres também carregavam uma vela. E no momento decisivo da sua morte, as pessoas colocam uma vela na mão do moribundo para lembrar que aquela alma batizada é iluminada. Então, muito praticamente, como está a luz do Cristo no seu interior? Como é que está a sua fé? Ou seja, você verdadeiramente está cada vez mais vivendo como um iluminado, como uma pessoa que recebeu a luz de Cristo? Você está trazendo a luz da fé para o seu dia a dia? Você está enxergando as coisas do dia a dia debaixo dessa luz? Ou você vive a vida com avaliação carnal? Você vê o mundo como todo mundo vê? Você é convidado hoje a enxergar o mundo e a sua vida debaixo de uma outra luz. Uma luz que brota da eternidade. Então imagine hoje, bem praticamente, você com a vela acesa na mão no momento da sua morte e leia o que está vivendo hoje. Será que eu estou na luz de Cristo? Ou será que a vela apagou? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.